Bom, então vamos começar. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isomeria. A isomeria é uma propriedade que os compostos orgânicos, na qual eles possuem a mesma fórmula molecular. Essa fórmula molecular, o que seria? Seria essa fórmula aqui, ó, C4H10O, na qual só indica a quantidade, né, o número de átomos presente na molécula. Tá? Então, a gente tem aqui ó, o C4H10O. Essa mesma fórmula molecular pode formar compostos orgânicos diferentes. Então, isso daqui que a gente diz que é isomeria. Quando tem a mesma fórmula molecular e forma moléculas diferentes. Então, se a gente olhar aqui o butanol, ou um butanol, tanto faz, pela nomenclatura antiga, ele tem aqui ó, o CH3, CH2, CH2 e o CH2, e OH. Agora tem o éter dietílico, que pode ser etoxetano, ele tem o CH3, CH2O, CH2 e CH3. Então, a mesma fórmula molecular pode originar um álcool ou pode originar um éter. Então, tem substâncias diferentes. Então, esse fenômeno a gente chama que é isomeria. A isomeria, ela é dividida em duas áreas, né? A isomeria plana, que é chamada de constitucional, ou plana, tanto faz. E a segunda a parte da isomeria é a espacial, que é a isomeria ótica e a isomeria geométrica. Hoje, na aula de hoje, na aula que a gente vai ver, a gente vai estudar a isomeria plana, tá? Também chamada de constitucional. Então, a isomeria plana, ela tem vários tipos. Os dois primeiros que a gente vai ver é a isomeria de função. A isomeria de função é quando a gente tem aqui ó, a mesma molécula, C4H10O, a mesma fórmula molecular, que forma duas substâncias diferentes. Então, a gente tem aqui um álcool. No caso aqui, a gente tem ó, CH3, CH2, CH2, CH2OH, seria 1, 2, 3, 4, o 1-butanol. E a gente tem aqui ó, o CH3, CH2O, CH2, CH3, que é um éter. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma função química álcool. E aqui nós temos uma função química éter. Então, quando a gente tem a mesma fórmula molecular e forma compostos com funções químicas diferentes, no caso álcool ou éter, nesse caso aqui, a gente diz que é uma isomeria de função. A função química é diferente. Tá? Mas o que é o mais importante é que ambas as moléculas têm que ter a mesma fórmula molecular. Então, tanto esse álcool aqui quanto o éter, ele tem que ter o C4H10O. Tá? Tem que ter a mesma fórmula molecular. Agora, o segundo tipo de isomeria plana é a isomeria de cadeia. Então, a gente olhar aqui, ó, essas duas moléculas aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito, ela é formada por C4H10. Então, ela tem 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Então, ó, a gente olhar aqui, ó, tem uma cadeia principal aqui com 3 átomos de carbono e uma ramificação. Então, a gente tem o CH3, CH, CH3 e o CH3. Então, a cadeia ela é ramificada. Já nessa outra molécula aqui, vai ter o CH3, CH2, CH2, CH3. É uma cadeia normal, sem ramificação. Então, se a gente olhar
tanto a molécula do lado esquerdo como a do lado direito, ela vai ter a mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros. Então, a gente diz que é a isomeria de cadeia. A cadeia carbônica aqui, ó, ela tem 3 átomos de carbono e tem uma ramificação. Já nessa outra aqui, a cadeia carbônica é formada por 4 átomos de carbono e ela é normal, ela não tem ramificações. Então, esses são os 2 primeiros tipos de isomeria plana. Então, vamos resolver o primeiro exemplo aqui. Eu já coloquei as respostas em vermelho, tá? A gente só vai analisar as moléculas. O exemplo 1 diz, indique o tipo de isomeria entre as seguintes moléculas. Então, no item A gente tem 2 moléculas aqui, ó. Essa aqui de cima, CH3, CH2, 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 OH. A função química álcool. Aqui, ó, CH3, CH2, O, CH3, CH3. Função química éter. Ambas moléculas possuem essa fórmula molecular aqui, ó, C4H10O. Então, que tipo de isomeria plana existe entre essas moléculas? Então, é a isomeria de função. Essa primeira molécula aqui é a função química álcool, e essa segunda molécula aqui é a função química éter. Então, essa daqui seria a resposta desse item A do exemplo 1, isomeria de função. Agora, o item B. A gente tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. E o outro a gente tem aqui um CH3, CH, CH3 e CH3. Ambas as moléculas possuem a fórmula molecular C4H10. Então, se a gente olhar aqui, essa primeira molécula aqui, a cadeia é normal, ela não tem ramificações. Já essa outra cadeia aqui, ela tem ramificações. Então, a gente diz que esse tipo de isomeria é isomeria de cadeia, que a gente chama esse tipo de isomeria, isomeria plana de cadeia. O item C. Então, a gente tem aqui, ó, o CH3, CH2, C dupla O, H. Então, a gente tem aqui a função química aldeído. Tá? C dupla O, H é aldeído. Se tivesse C dupla O, OH, aí seria função química ácido carboxílico. Então, aqui a gente tem um aldeído. Já nessa outra molécula aqui, a gente tem o CH3, C dupla O, CH3. Essa função química aqui é a cetona. Então, ambas as moléculas, do lado esquerdo como do lado direito, ela tem a mesma fórmula molecular, que é o CH3, C3, H6O. Então, aqui a gente tem a função química aldeído. Aqui a gente tem a função química cetona. Então, a gente diz que é a isomeria de função. Isomeria plana de função. E para terminar esse exemplo 1, o item D. Então, a gente tem essa cadeia carbônica aqui, que é cíclica. Ó, o ciclo aqui tem 4 átomos de carbono e uma ramificação no CH3. Já essa outra cadeia aqui, ela é cíclica e já tem 5 átomos de carbono. Então, e ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, que é o C5H10. Então, esse tipo de isomeria, a gente diz que é isomeria plana de cadeia. Eles possuem a cadeia carbônica diferentes e a mesma fórmula molecular. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. Até esse ponto aqui da aula, dúvidas, perguntas? Então, dando sequência, o próximo tipo de isomeria que a gente vai ver, a isomeria plana, é a isomeria de posição. Então, o mesmo esquema aqui, ó, ambas as moléculas do lado esquerdo e do lado direito, ela possui a mesma fórmula molecular, C3H8O.
Agora, o que, que acontece aqui? Ó? Ambas possuem a função química álcool, que é um grupo OH ligado a carbono saturado. Carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. Ele não tem ligações duplas e nem triplas. Então, ó, se a gente olhar, ó, tem 3 átomos de carbono aqui na cadeia carbônica, 3 átomos de carbono aqui na cadeia carbônica. Qual que é a diferença? Que nesse primeiro aqui, da esquerda, a hidroxila está ligada no carbono 1. E nesse da direita, a hidroxila está ligada no carbono 2. Então, a gente diz que esse tipo de isomeria é chamado de isomeria de posição. Então, a hidroxila, ela está posicionada de forma diferente, né, em lugares diferentes na cadeia carbônica. Então, a gente diz que essa é um tipo de isomeria plana de posição. Ao invés desse grupo OH, pode ser outros grupos também. Pode ser o grupo OH, o grupo F, né, um flúor, um cloro, pode ser um grupo CH3, chamado um grupo metil, né? E quando esses grupos estão posicionados na cadeia carbônica em posições diferentes, são chamados de isomeria de posição. Uma coisa que é importante a gente lembrar, vai ter um exercício que a gente vai resolver hoje, que a posição das insaturações, ou seja, das ligações duplas ou ligações triplas, na cadeia carbônica, ela pode mudar. Então, também é classificado como isomeria de posição, tá? Então, pode ser tanto para grupos funcionais, como hidroxilas aqui, OH, flúor, cloro, metil, e a posição das ligações duplas ou triplas na cadeia carbônica. E o próximo tipo de isomeria é a isomeria de metameria. Então, a gente tem esses dois exemplos aqui, ó, lado esquerdo e lado direito, as moléculas. Ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, C4H10O. O que vai diferenciar uma da outra? Ó, ambas têm a função química éter, tá? A gente tem um grupo OH aqui, cadeia carbônica do lado esquerdo, cadeia carbônica do lado direito. Cadeia carbônica aqui do lado esquerdo, o oxigênio no meio, e um grupo radical aqui, cadeia carbônica do lado direito. Então, esse oxigênio seria o quê? Um heteroátomo, que ele está no meio da cadeia carbônica aqui. O que diferencia entre eles? É a posição desse heteroátomo. Então, ó, esse daqui do lado esquerdo, ele está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Já desse do lado direito, ele está entre o segundo e o terceiro átomo de carbono. Então, o posicionamento do heteroátomo na cadeia carbônica classifica isso de isomeria do tipo de metameria. Então, vamos resolver aqui, ó, exemplo 2. Indique o tipo de isomeria entre as seguintes moléculas. Então, a gente tem o item A. Ó, a gente tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, OH. E a gente tem aqui a outra molécula, CH3, CH, CH3 e OH. Esse oxigênio, essa hidroxila está ligada no primeiro átomo de carbono. E essa hidroxila aqui está ligada no segundo átomo de carbono. Ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, C3H8. Então, isso aqui seria isomeria de posição. Então, a gente tem aqui ó, o posicionamento aqui, ó, da hidroxila, elas estão diferentes na cadeia carbônica. Essa daqui está no carbono 1 e essa daqui está no carbono 2. Então, o tipo de isomeria é isomeria de posição. O item B. Então, a gente tem o CH3, CH2, CH2O, CH3, CH3, CH2, O, CH2 e CH3. Então, a gente tem aqui ó, o posicionamento do heteroátomo, que seria o oxigênio. Nesse caso aqui, está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Já esse de baixo aqui, ele está entre o segundo e o terceiro átomo de carbono.
Então, quando a gente tem aqui o heteroátomo em posições diferentes na cadeia carbônica, e as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, C4H10O, a gente diz que é isomeria de metameria, ou simplesmente metameria. Tá? Então, a resposta desse item B, isomeria de metameria. O item C, a gente tem essa molécula aqui, que é um anel benzênico, né, do lado esquerdo, e outro anel benzênico do lado direito. A gente tem o grupo OH e o grupo OH aqui, que eles estão fixos. Quando a gente tem um grupo OH ligado ao anel benzênico, a gente diz que é um fenol. Então, a gente olhar aqui, ó, esse grupo OH está mantido. Agora, aqui a gente tem um grupo CH3, o CH3, um grupo metil, ele está nesse átomo de carbono ao mais distante possível do grupo OH. E já nesse outro aqui, o CH3 está mais próximo do grupo OH. Então, dá para perceber o quê? Que esse CH3 aqui, o que diferencia uma molécula da outra é o posicionamento do CH3. Aqui ele está mais próximo da hidroxila, do OH, e aqui ele está mais distante. Ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular. Se contar os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ter C7H8O. Então, o que diferencia entre elas é a posição do grupo metil. Então, a gente diz que é uma isomeria de posição. Isomeria plana de posição. E o último item da questão 2, o item D de dado, a gente tem essas duas moléculas, CH3, CH2, CH2, C dupla O, O, CH2, CH3. No outro a gente tem aqui um CH3, C dupla O, CH2, CH2, CH2 e CH3. Então, se a gente olhar nessa cadeia carbônica aqui, o heteroátomo seria o oxigênio. Nesse primeiro aqui, ele está entre o primeiro e entre o segundo e o terceiro átomo de carbono, o heteroátomo oxigênio. Já nessa de baixo aqui, ele está entre o segundo e o terceiro. Então, dá para perceber que o heteroátomo aqui, ele está em posições diferentes. Então, ambas as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, C6H12O. Então, a gente diz que esse tipo de isomeria é isomeria de metameria. Metameria é quando o heteroátomo da cadeia carbônica ela se encontra em posições diferentes. Tá? Então, essa daí seria a resposta desse exemplo 2. E o último tipo de isomeria... Oi? Pode falar. Para confirmar, então, tem isomeria de posição, isomeria de metameria, tem a de função, e qual que é a última? Deixa eu só voltar aqui. Função e de cadeia, né? Qual que é a diferença da de cadeia para da de posição? Eu não entendi muito bem. A cadeia, se a gente olhar aqui, ó, essa daqui tem ramificações, só tem carbono e hidrogênio, e tem ramificações. No caso aqui, um grupo metil. Já nessa daqui, é uma cadeia normal, ela não tem ramificações. Então, aí, essa daí seria a diferença da isomeria de cadeia. Ok? Porque se a gente olhar aqui, nesse caso aqui, ó, a cadeia carbônica ela é normal, ela não tem ramificações, e aqui ela tem ramificações. Então, a diferença basicamente seria uma tem ramificação, a outra não tem ramificação. Não, mas... Agora na posição... Ah, tá, deixa. Desculpa. Agora na posição... Aí você perguntou da posição, né? Isso. Então, aí na posição já é um grupo... Aqui, ó, a cadeia carbônica ela não é alterada. Se você olhar o CH2, CH3, CH3,
CH3, CH, CH3. Ele continua uma cadeia carbônica, a mesma cadeia carbônica, com 3 átomos de carbono, e o que muda são as ramificações. Aonde é que vai estar a ramificação? Ó, nessa daqui, a ramificação seria o grupo OH, né? Estaria nesse primeiro átomo de carbono. E já nesse segundo aqui, estaria no segundo átomo de carbono. Entendi. Obrigada. Nada. E o último tipo de isomeria da aula de hoje seria a isomeria de tautomeria. Sinceramente, essa tautomeria ela é muito pouco cobrada em vestibulares, mas tá no livro, então a gente tem que seguir. Ela diz o seguinte: você tem a mesma duas moléculas, duas ou mais moléculas, que têm a mesma forma molecular. Nesse caso aqui da figura, ele tem o C2H4O. Aí ele forma, existe um equilíbrio dinâmico. Ao mesmo tempo aqui ó, que vai ter esse aldeído, CH3, COOH, ele vai ter esse grupo enol, que é quando a gente tem aqui ó, um grupo OH ligado a um carbono insaturado. Esse carbono aqui ele tem dupla ligação. Então ele é chamado de carbono insaturado. Essa função química aqui é chamada de enol, quando tem OH ligado a carbono insaturado. Só que o que é tautomeria? Você tem ao mesmo tempo, você tem um equilíbrio químico. Ao mesmo tempo que tem um aldeído, vai ter um grupo enol, e vice-versa. Então, sempre vai ter as duas funções químicas existentes ao mesmo tempo, o aldeído e o enol. Para a gente identificar esse tipo de isomeria, tautomeria, tem que ter esse símbolo aqui embaixo, aqui, que está no exemplo 3, já adiantando a resposta, né? Aqui ó, tem que ter esse símbolo de equilíbrio químico. A seta da esquerda para a direita e a seta da direita para a esquerda. Aí você está dizendo que tem um equilíbrio e tem funções químicas diferentes. Então, vamos resolver aqui esse exemplo 3, né, que já foi adiantado, que é a isomeria de tautomeria. Mas vamos ver aqui, ó. Um sintoma muito comum em pessoas que possuem problemas de mau funcionamento intestinal é o mau humor. Alguns problemas intestinais decorrem de desordens permanentes, que caracterizam o portador como uma pessoa de mau humor frequente. Um dos medicamentos utilizados para o tratamento de certas anomalias intestinais usa como princípio ativo o fluoroglucinol. Então, se a gente olhar aqui, ó, o fluoroglucinol é essa molécula do lado esquerdo aqui. Então, se a gente olhar, tem o grupo OH ligado a um anel benzênico. Então, a gente tem a função química fenol. Então, a gente tem 3 grupos fenóis aqui, né, nessa molécula aqui do fluoroglucinol. Só que, ao mesmo tempo, ele está em equilíbrio. Ao mesmo tempo que existe o fluoroglucinol, ele forma esse isômero aqui, ó, isômero do fluoroglucinol, que são 3 cetonas. Quando a gente tem carbono dupla O e os radicais ao lado, a gente tem a função química cetona. Então, a gente tem aqui, ó, 3 funções químicas cetonas. Então, quando a gente tem um composto químico, que ele está em equilíbrio, um forma, nesse caso aqui, fenol, e no outro, cetona. Então, esse tipo de isomeria, a gente diz que é tautomeria. Então, tem que estar coexistindo 2 funções químicas para a mesma molécula. Então, ele fala para a gente aqui, ó, baseado nas moléculas indicadas a seguir, indique o tipo de isomeria entre essas moléculas. Então, a isomeria é a isomeria de tautomeria. Tá? Esse tipo de tautomeria geralmente é muito pouco cobrado no Enem, em vestibulares. Mas como está no livro, né, a gente tem que
abordar. Aí tem mais dois exemplos para a gente terminar a aula de hoje. O exemplo 4, 5 e 6, tá? Falta mais 3, quer dizer. Então ele diz o seguinte: os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 são ácidos carboxílicos de longa cadeia carbônica, com duas ou mais insaturações, em que a primeira dupla ligação está disposta no terceiro e no sexto átomo de carbono a partir da extremidade oposta à carboxila, respectivamente. Então, a gente tem aqui a estrutura do ômega 3, na primeira molécula aqui, e o ômega 6, que seria essa segunda estrutura. O que elas possuem em comum aqui? Ó? A gente tem o C-OH, que é chamado de carboxila. Agora, por que é chamado de ômega 3? Porque se a gente olhar aqui, a gente começa a contar o carbono o carbono mais extremos em relação à carboxila. Então, esse daqui seria carbono 1, carbono 2 e esse daqui carbono 3. A dupla ligação aqui, ó, ela começa no carbono 3. Então, essa nomenclatura que ele adota aqui, ele chama de ômega 3. Os ácidos graxos, né, que essa dupla ligação aqui a partir da extremidade da cadeia carbônica, ela está no carbono 3. Então, ele chama de ômega 3. Agora, o ômega 6. Se a gente olhar aqui, ó, esse daqui seria o carbono 1, aqui carbono 2, carbono 3, 4, 5 e o carbono 6. Então, por isso que é chamado de ômega 6. Então, o que vai diferenciar o ômega 3 para o ômega 6? É o posicionamento das duplas ligações. Ambas as moléculas são isômeros, né? Porque eles possuem a mesma forma molecular. Então, no item ele fala, indique a função química oxigenada. Então, é um ácido carboxílico, né? Que a gente tem aqui o C-OH. C-OH. Indique o tipo de isomeria entre essas moléculas. Então, se a gente observar o que varia do ômega 3 para o ômega 6, é a posição das duplas ligações, das insaturações. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 insaturações. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 também insaturações. Só que o posicionamento dela é diferente. Então, ó, aqui começa no carbono 3, aqui já começa no carbono 6. Então, que tipo de isomeria se dá entre essas moléculas? É a isomeria de posição, que seria a posição das insaturações. Tá? Então, essa daí seria a resposta do exemplo 4. Ó, esse exemplo 4, se a gente voltar lá no slide, isomeria de posição, meu computador está meio lento aqui, deixa eu ver se ele volta lá. Ó, aqui, ó, isomeria de posição, ó, a posição de insaturações na cadeia carbônica também é considerada como isomeria de posição. Tá? Então, onde está o posicionamento das insaturações, caracteriza a isomeria de posição. Então, a penúltima questão da aula de hoje, a questão 5, ele fala: abaixo estão representadas as fórmulas estruturais de 3 moléculas distintas. Então, nós temos a molécula A, B e C. Então, ela está representada aqui a molécula A, B e C. Analisando as fórmulas dadas, responda: qual a fórmula molecular de cada uma das moléculas representadas acima? Então, se a gente contar aqui, ó, a molécula A, ela tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, C4. Ela possui 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular da molécula A é C4H8. Da molécula B, ela possui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. E ela possui, contar agora os átomos de hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio, C4H8. E a molécula C, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então a gente tem C4. E hidrogênios, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 1, 3, 5, mais 3, 8 átomos de hidrogênio. Então, essas daqui são as fórmulas moleculares da molécula A, B e C. Então, dá para notar que são isômeros. Por quê? Possui a mesma fórmula molecular, mas ela são moléculas diferentes, né? Em termos de cadeia, posicionamento da dupla ligação e assim por diante. Então, essa daqui seria a resposta do item A. O item B. Classifique quanto à isomeria as moléculas A e B. Então, se a gente olhar a molécula A e a molécula B, ela possui a mesma fórmula molecular. O que diferencia entre elas? Seria as insaturações. A insaturação, nesse caso aqui na molécula A, ela está entre o primeiro e o segundo átomo de carbono. Já na molécula B, ela está entre o segundo e o terceiro átomo de carbono, a insaturação, a dupla ligação. Então, esse tipo de isomeria, a gente diz que é isomeria de posição. Então, a isomeria entre A e B é isomeria de posição. Agora, classifique quanto à isomeria das moléculas A e C. Então, se a gente olhar a molécula A, ela possui dupla ligação, seria entre esse primeiro e o segundo átomo de carbono, mas aqui a molécula A, ela não tem ramificações, né? Ela não tem ramificações, é uma cadeia aberta normal, não ramificada. Já aqui, na molécula C, ela possui uma ramificação na cadeia carbônica. Então, o tipo de isomeria que a gente dá para a molécula C, para A e C, seria isomerias de cadeia. Então, essa daí seria a resposta da questão 5, item C. E a última questão da aula de hoje seria o exemplo 6, que ele fala que a teobromina é encontrada, sobretudo, em produtos de cacau, tem ação diurética, enquanto a teofilina é encontrada em algumas variedades de chás. Tem predominantemente efeito broncodilatador. Então, a gente tem aqui ao lado esquerdo aqui, a fórmula estrutural da teobromina, e aqui do lado direito a gente tem a fórmula estrutural da teofilina. Aí ele pergunta para a gente, qual o tipo de isomeria existente entre a teofilina e a teobromina? Então, se a gente olhar aqui, entre essas duas moléculas, são bastante parecidas, né? Agora, o que diferencia uma da outra? Se a gente olhar aqui esse grupo CH3, ela está nesse nitrogênio aqui. Ó. Agora, se a gente olhar nessa outra aqui, ó, na teofilina, esse CH3 aqui ele vai estar mais embaixo. Ele vai estar nesse nitrogênio aqui. Ó. Então, o que mudaria aqui? O posicionamento do CH3. Então, o CH3, ao invés de estar nesse nitrogênio aqui, ele vai estar nesse nitrogênio mais embaixo, o CH3. Então, a posição do CH3 dá um tipo de isomeria plana de posição. Isso que seria a diferença entre a teobromina e a teofilina. Então, o posicionamento do CH3, eles têm funções
bioquímicas diferentes, né? Uma tem ação diurética e a outra tem a função broncodilatador. Então, o que a gente tinha para a aula de hoje seria isso, seria a isomeria plana. E na próxima aula online que a gente tiver, a gente vai abordar os outros tipos de isomeria, que é a isomeria geométrica e isomeria ótica. Com relação à aula de hoje, dúvidas, perguntas? Ô, senhor, as listas para entregar, elas vão da lista 6 até a lista 9, ou até a 10, ou até quando? Pois é, só um minutinho aqui. Só.